Paz do Senhor, igreja, bom dia. Tudo bem? Quando o pastor Bruno fez o convite, confesso que fiquei um pouco surpreso, mas agradecido também. E queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, podendo partilhar uma palavra. Agradecer também ao pastor Bruno e toda a equipe pastoral da igreja. Para quem ainda não me conhece, eu já congrego aqui na Igreja Metodista Wesleyana há 10 anos, né? Tá há 10 anos lá na Belo Horizonte, né? A gente viu tudo acontecer na igreja. E é uma igreja muito séria, irmãos, uma igreja muito justa, uma igreja que procura abençoar as famílias, e a minha família também foi abençoada, né? Eu lembro que quando eu casei, eu já casei convertido, mas a gente leva um processo para poder esse processo de santificação acontecer. E eu queria agradecer também a minha esposa que está ali, eu sou casado com a Raíza, uma mulher maravilhosa, que eu amo muito. Muito obrigado, meu amor. Sou pai do Bernardo, de 4 anos, e do Joaquim, de 3 meses. E essa igreja me abençoou, porque no primeiro ano do meu casamento, eu cheguei para o pastor Bruno e eu falei para ele, pastor, meu casamento vai acabar. Não dá certo. Não nasci para casar. Não deu certo. E aí o pastor Bruno, com toda a sabedoria, ele falou, já está decidido? Aí eu falei, não, pastor, não está decidido não. Então vamos conversar? Vamos sentar, eu, você, a Raíza, e a gente sentou com toda a paciência, com todo o conhecimento que transborda, que tem nos alimentado. E a partir daquele dia, essas ideias de não vai dar certo nunca mais existiu. E aí começou um processo de luta, de aprendizado, de crescimento. E hoje a gente vive a melhor fase da nossa família, a melhor fase da nossa vida. Eu sempre falo isso no GECEL também. Então, muito obrigado e vamos à palavra. O tema da palavra de hoje é Filhos de Deus. Filhos de Deus. E eu queria trazer muito hoje 3 características, 3 comportamentos de filhos de Deus. Mas antes de adentrar nessas 3 características, é importante a gente falar sobre um dos temas principais da Bíblia, que é sobre a nossa paternidade, né? Então eu queria fazer uma rápida introdução sobre a nossa verdadeira paternidade, né? Olhe para o irmão que está aí do seu lado e fale assim para ele, o teu RG está errado. Pode falar aí para ele. Fale aí porque está errado. Irmão, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente é adotado por Deus. E quando a gente é adotado por Deus, a gente acaba se tornando filho de Deus. E essa verdade bíblica, ela está contextualizada em diversos versículos, em diversas passagens. E eu separei 2 para que a gente possa ler. A primeira está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Se puder colocar aqui o texto bíblico para a gente, na versão NVI, diz o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você entende que você precisa se posicionar e dizer, Senhor, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. E aí você é aceito como filho de Deus. E tem outro versículo que eu gosto muito, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15, que diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. E o que significa Abba Pai? Papai. Significa intimidade. Muitas vezes quando a gente ora, a gente fala, Deus me ajuda, Deus. Mas sabe qual é a forma que Deus mais se agrada que a gente chame Ele? De Pai, Papai. Essa intimidade, ela precisa romper na nossa vida, né? Quando esse entendimento de paternidade, ele passa de um entendimento teórico e ele vira uma verdade absoluta na nossa vida, a gente é imparável. Porque a gente sabe que tem um pai que cuida da gente, né? Eu te pergunto, você é filho de Deus? Mas filho de Deus de verdade mesmo? Não é só de falar, não, Deus é meu pai, mas e na prática? E no dia a dia? Você se reconhece como filho de Deus? Porque a gente precisa dessa verdade, a gente precisa ter esse entendimento disso. E quem pode nos ensinar sobre essa verdade? O Filho, Jesus. Jesus, quando ele veio, ele era 100% homem. E Jesus sofreu perseguição, todo tipo de incredulidade, todo tipo de acusação.
né? As pessoas chegavam e falavam para ele, esse aqui está endemoniado para Jesus. Esse aqui da Galileia, pode vir algum bom da Galileia? É como se ele falasse assim, pode vir algum bom da Compensa? Pode vir alguém bom lá da casa do Henrique? Pode vir alguém bom lá da casa da Priscila? E Jesus foi sendo atacado a todo momento. Mas você não percebe Jesus parando e se perguntando, as pessoas estão falando mal de mim. Eu acho que eu não sou isso mesmo não. Eu acho que não vai dar certo. Eu não nasci para isso. Você não vê Jesus se questionando. Pelo contrário, você vê autoridade. Quando ele era questionado, o que é que ele fala? Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Nós viemos para cumprir a vontade do nosso Pai. E aí, em outro momento, quando ele é questionado, a resposta de Jesus não é baixar a cabeça. Ele fala o seguinte, eu sou a luz do mundo. O que ele está dizendo? Eu sou o entendimento. Eu sou a verdade. Eu sou tudo. Então você percebe que Jesus tinha uma segurança, e por nunca duvidar disso, ele conseguiu vencer todos os obstáculos, e conseguiu cumprir a missão. Então a gente consegue perceber que Jesus é o nosso modelo de filho, e Jesus ele tinha essa verdade tão grande dentro dele, que nada impediu ele de alcançar e de completar a sua missão. E é isso que a gente precisa entender, e se Jesus tinha essa convicção, e aí eu te pergunto, por que a gente está tão cansado dos problemas que nos cercam? Eu sei que a vida é dura, mas se a gente é filho do Deus Todo-Poderoso e Criador, por que a gente tem dado ouvido para o que as pessoas ao nosso redor falam? Porque o chefe fala, o parente, o amigo. A gente vai acreditando nessas verdades e vai se diminuindo, vai se encolhendo. Parece que a gente não é um filho de Deus. Porque essa verdade, ela muitas vezes só está aqui, da boca para fora. Mas a gente não está vivendo como um filho de Deus. E por que a gente está constantemente querendo desistir das coisas? Desistir daquilo que Deus colocou na nossa mão. Nosso casamento, as nossas esposas, maridos, filhos, trabalhos, sonhos que Deus colocou na nossa vida. E por conta das dificuldades, a gente está desistindo. Sabe, querido, a resposta é porque a gente não está vivendo verdadeiramente como filho de Deus. A gente não tem esse entendimento dentro do nosso coração. E a gente precisa se comportar verdadeiramente como filho de Deus. E tem um testemunho que eu gosto muito, que eu acho que exemplifica isso. Esse nosso problema que muitas vezes nos atinge. Eu vi uma vez um pastor, e ele foi visitar um orfanato, e aí ele levou toda a igreja e tudo, e aí ele se deparou com uma criança, que já tinha uma idade mais avançada, né? Para quem sabe de adoção, as crianças com mais idade têm uma dificuldade para serem adotadas. E aí quando ele chega naquele orfanato, ele vê um lençol no chão. E aí as camas bonitinhas arrumadas e um lençol no chão. E ele perguntou, mas por que esse lençol está no chão? E aí a pessoa responsável falou, não, porque a gente não tem cama para todas as crianças. Tem uma criança que dorme no chão. E aquilo, né, o Senhor colocou no coração dele a intenção de adotar aquela criança. Então ele iniciou aquele processo de adoção, fez todos os passos, e é demorado, não é rápido, mas ele conseguiu adotar essa criança, que tinha uma idade mais elevada. E aí o que aconteceu? Ele deu um quarto para ela, deu uma cama para ela, um quarto de princesa, um quarto dos sonhos. E aí o que aconteceu? Ele deixou ela no quarto, orou, deixou ela na cama e foi dormir. E aí passou um tempo, de madrugada, né, a primeira noite daquela menina naquela casa, ele volta para o quarto. E quando ele chega, ele vê que ele abre a porta, ele vê aquela criança dormindo no chão, tendo uma cama linda, mas estava dormindo no chão. Por que isso aconteceu? E aí ele pegou, colocou a filha de novo na cama, e ela dormiu. No outro dia, a mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. Quando ele abria a porta do quarto de madrugada, a menina estava dormindo no chão. Sabe o que é isso, gente? A gente se acostuma em algumas realidades. A gente se acostuma a viver, às vezes, de uma forma, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer Deus. E aí, quando a gente conhece, a gente continua com os mesmos hábitos. E o que essa criança precisava? Ela já tinha um pai, ela já tinha um quarto, ela já tinha uma cama para dormir. Mas a mentalidade dela não tinha mudado. E eu acho que é isso que a gente precisa, mudar a nossa mentalidade.
né? Porque e não só falar que sou filho de Deus da boca para fora, mas falar filhos de Deus do coração. Essa verdade precisa penetrar o nosso coração, a nossa alma, e a gente precisa ser intencional para fazer isso. E tem um versículo, o apóstolo Paulo, como sempre muito sábio, ele traz essa informação para a gente, está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, se puder colocar na tela, amém. Diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Você entende? Para a gente experimentar essa obra de Deus, essa obra boa, perfeita e agradável, precisa acontecer essa renovação da mente. E esse entendimento, ele já não pode mais ser teórico, ele tem que ser do coração. E por repetir o padrão do mundo, é que os nossos relacionamentos estão frustrados. Os nossos relacionamentos estão acabados, estão falidos. E a proposta do Senhor para nós, para a nossa vida, é a mudança de mente. É não mais reproduzir o padrão do mundo, é reproduzir o padrão de Deus. Amém? E eu queria trazer 3 características sobre o padrão de Deus, que aos nossos olhos a conta não fecha, a conta não bate, a métrica está errado, mas porque a nossa justiça é como um trapo de imundície, como diz a Bíblia. A gente não sabe o que é certo. A nossa verdade, quando a gente conhece a Jesus e a gente recebe Ele como Senhor e Salvador, já é a verdade bíblica. E a gente precisa tomar posse disso. Amém? Então, a primeira característica: filhos de Deus trocam acusação pela graça. Para quem está no GECEL já está enjoado já de ouvir isso. No grupo dos 5 da manhã também, a gente fala muito isso. Trocar acusação pela graça. Mas sabe, irmãos, a gente tem facilidade para encontrar o erro do outro. Irmão, se é uma coisa que a gente é rápido, é para detectar um problema no irmão. É rapidinho, a gente olha, e aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo, aquele irmão é aquilo. Mas a gente tem dificuldade de encontrar uma qualidade, uma coisa boa. A gente tem facilidade de encontrar um problema na igreja. O pastor Bruno demorou muito no culto, o louvor não estava bom, a minha esposa está fazendo isso, meu marido está fazendo aquilo. A gente tem facilidade de encontrar os problemas, mas a gente tem dificuldade de apresentar uma solução. Você entende? E tem um exemplo que eu li em um livro, que inclusive foi a doutora Cristiane que me deu, que ele traz um exemplo que eu achei sensacional. Ele fala assim: sabe qual é o melhor negócio do mundo? O melhor negócio do mundo, para quem gosta de investimento, sabe qual é o melhor negócio? É comprar o ser humano, a gente, pelo preço que a gente vale, e vender pelo preço que ele realmente, e vender pelo preço que ele acha que vale. Por que isso? Porque a gente supervaloriza as nossas qualidades e a gente minimiza os nossos defeitos. A gente vive isso. Então a gente precisa começar a parar de acusar. A gente vive um ambiente, às vezes, dentro da nossa casa, de acusação. A gente tem as nossas regrinhas que a gente cria do dia a dia, de comportamento, e aí a esposa falhou, o filho passou do ponto, acusação, briga, discórdia. Os relacionamentos estão acabando porque a gente está acusando a todo momento. Qualquer oportunidade a gente está reclamando, apontando o dedo. E a proposta do Evangelho para a gente não é acusar, é salvar. A proposta do Evangelho para a gente não é acusar, é salvar. E o texto bíblico traz esse entendimento para a nossa vida. Está lá em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9. Se puder colocar o texto bíblico. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9. E aí eu te pergunto: o que nós, eu e você, fizemos para Deus, para Ele mandar o Filho para nos salvar? Nada. Nós não fizemos nada. E o texto vem trazer exatamente isso. Eu vou ler aqui para vocês. Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Querido, nós somos salvos 100% por quem Jesus é e pelo que Ele fez.
não é pela sua obra, não é pela sua dedicação. A sua dedicação e as coisas boas que você faz é uma consequência da salvação que chegou até a sua casa. Então é isso que a gente precisa agir na nossa casa. Parar de acusar, parar de reclamar, começar a olhar as coisas boas. E no momento do erro, às vezes que acontece, agir com graça na vida. Tem um testemunho que eu também já falei muitas vezes aqui na igreja, em alguns grupos, mas eu preciso compartilhar porque foi algo que eu vivenciei. Eu estava em casa e a minha esposa trabalha em shopping. Então você sabe que o horário de shopping às vezes é meio complicado, chega tarde, não tem muito horário. E aí eu estava em casa e a gente, cedo pela manhã, a gente combinou, amor, hoje a gente vai fazer um negócio com o Bernardo. Chega cedo, o Bernardo dorme 8 horas, meu filho de 4 anos. Filhos dormem cedo, irmão, para poder os pais terem tempo de qualidade, viu? Filhos dormem cedo para que os pais tenham tempo de qualidade. Então, o Bernardo dorme cedo, e aí eu combinei com a minha esposa, eu falei, amor, chega hoje 5 horas, em nome de Jesus, e aí a gente vai sentar, vamos fazer a tarefinha do Bernardo que ele tem, e a gente vai fazer uma programação, nós três. Ok, combinamos. E aquele dia foi um dia ruim para mim. Foi um dia onde eu tive alguns problemas no trabalho, algumas dificuldades, algumas derrotas momentâneas no trabalho. E aí, quando deu 5 horas, eu ligo para a Raíssa. Eu falei, amor, tá onde? Estou chegando. Não sei se na casa de vocês, mas quando estou chegando, demora 2 dias úteis para, de fato, ela chegar em casa. Lá em casa é mais ou menos assim. E aí ela falou, estou chegando. 5h15, 5h30, 5h30, 5h40, 6 horas, eu comecei a ligar. E aí, eu não sei você, mas eu fico ligando. Deus está me tratando também, tá, irmão? Tem que ligar só uma vez. E aí, eu comecei a ligar e ela não me atendia. Aí ela me atendeu 6 e pouco. Amor, eu estou saindo, estou resolvendo um problema, estou saindo, desligou. Ela estava ocupada. Aquilo me deu uma raiva, uma ira dentro do meu coração, irmão, que fazia tempo que não acontecia comigo, sabe? E aí eu comecei a olhar no relógio, eu sentado com o Bernardo já fazendo a tarefinha de casa, porque já era 6h20, 6h40, quando foi 6h50, eu já estava programado na minha mente o roteiro. Eu vou falar isso, vou lembrar desse dia, esse dia que a gente combinou, eu já estava com todo o esquema pronto, a ministração já estava pronta para cima da minha esposa. E aí quando ela abriu a porta, aquela fechadura eletrônica, tem uma musiquinha. Eu lembro que eu estava sentado na mesa, aí eu lembro que eu fechei o olho e falei assim, eu vou falar. Aí quando eu fechei o olho, o Espírito Santo falou muito no meu coração. Troque a acusação pela graça. E aí eu estava estressado ali, mas ela chegou, não sei com você, mas quando a mulher está errada, amor, isso, conversando, cheio de conversa, cheio de assunto. Aí eu falei, amor, me deixa, estou aqui, calma, deixa eu me acalmar. Aí ela viu que eu estava um pouco chateado, pegou o Bernardo, levou ele para o quarto, fez ele dormir, passou meia hora, e aí a raiva já tinha passado. E aí a gente sentou na mesa, eu lembro que tinha um bolo, a gente começou a conversar, uma conversa despretensiosa. Irmãos, foi a melhor noite da minha vida nessa nova casa que a gente está. E Deus me constrangeu muito, porque o Espírito Santo falou assim para mim, quantas noites tu já não perdeu por conta dessas acusações? Quantas noites de alegria, de tempo de mesa que a gente está perdendo porque a gente só está acusando? E a gente precisa entender que tem momentos de conversas difíceis. Essas conversas são necessárias, mas não é toda hora e não é todo dia. Não é todo dia. E aí chega um momento, às vezes, que você tem uma conversa difícil para conversar com seu marido, com a sua esposa, com seu filho. Ele já não quer mais lhe ouvir. Você reclamou tanto, anos e anos, todo dia reclamação, todo dia acusação. E aí quando você tem um assunto de verdade para tratar no casamento, aí você já não está mais ouvindo. Aí você chega com o pastor Bruno, fala, o pastor Bruno, não, isso aqui está errado, vamos conversar com a esposa, com o marido. Mas aí já não tem mais acesso, porque você já gastou todas as munições com besteira, com coisas pequenas. Então a proposta do Senhor para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, é trocar a acusação pela graça. Haja com graça dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Essa é a proposta, é isso que filhos de Deus fazem de verdade. Amém? A segunda coisa que a gente vai falar sobre filhos de Deus, a segunda característica, é que filhos de Deus têm autorresponsabilidade. Filhos de Deus têm autorresponsabilidade. O que significa isso? É ter maturidade. Filho de Deus é maduro, Deus quer filhos maduros. Mas o que a gente vive muitas vezes? O inverso, a imaturidade.
E o que essa imaturidade nos comportamentos, ela vai produzir na nossa vida? Um sentimento de vitimismo. Essa imaturidade, ela produz um sentimento de vitimismo. Eu estou procurando sempre um culpado por aquilo que aconteceu na minha vida. Não, mas eu sou assim porque o meu pai fez assim. O meu pai me abandonou. O meu pai estava presente, mas não conversava. A minha mãe, o meu tio fez isso comigo. E sabe, querido, sabe qual é o grande problema da imaturidade? É porque enquanto você está procurando um culpado ou está culpando alguém, você fica parado, inerte. A sua vida não muda, a sua vida não anda. Por quê? Porque se o culpado do que eu estou vivendo é o meu pai, o que eu vou fazer para mudar? Nada. Eu não vou fazer nada. Então a gente precisa ter esse entendimento que a imaturidade produz isso na nossa vida. Isso está na nossa essência. É o pecado. É a raiz do pecado na nossa vida que a gente precisa mudar para não continuar procurando um culpado, para não continuar vivendo uma vida imatura. Se você pega uma criança, coloca ali 5 crianças, 5, 6, 4, 3 anos, uma riscou a parede. Quando você vai conversar, vem cá, irmã, quem riscou essa parede? Não, foi o fulano. Não foi o ciclano, não foi o fulano. E você percebe o movimento de uma criança reproduzindo aquilo que a gente faz hoje, adulto, jogando a culpa para os outros. Isso aconteceu no Éden, irmãos, na queda, quando o pecado entrou no mundo. Deus vem e procura Adão e fala assim: Adão, o que aconteceu, Adão? Por que vocês pecaram? O que Adão fala? Foi a mulher que tu me deste. Aí Deus vai para a mulher: mulher, por que pecastes? Foi a cobra que tu criaste. Você percebe que a gente vai jogando a culpa para os outros? E quando a gente vai fazendo esse movimento, a gente não se move, a gente fica parado, né? E a gente fica culpando as coisas ruins que acontecem na nossa vida. É o presidente da república que é de esquerda. Não, é os juros que aumentaram. Às vezes o juro nem influenciou na tua vida, irmão, mas tu está tão querendo procurar um culpado pelo teu erro ou pelo erro de outras pessoas que você fica caçando. Você quer acalmar o seu coração muitas vezes. E a gente vai procurando o culpado a todo momento, e a nossa vida para, a nossa vida não anda. E eu não estou dizendo que esses erros que as pessoas fizeram com você foram legais, não foram legais não. Mas se você não mudar a sua mentalidade para a mentalidade do reino, você vai continuar parado. Porque nós temos um Deus que pode mudar todas as histórias. Irmão, a gente não está competindo quem sofreu mais. Às vezes quando a gente vai conversar alguma coisa, o irmão fala que sofreu, e o outro, não, mas eu sofri isso aqui também. Parece competição de sofrimento. Não, irmão, a nossa competição tem que ser de testemunho, para quem dá o melhor testemunho para Deus. E não as melhores tristezas, a dificuldade que a gente passou. Porque o nome do Senhor precisa ser exaltado na minha e na sua vida. É isso que a gente precisa, sabe? E quando a gente começa a entender a necessidade de ter maturidade, quando a gente começa a entender essa necessidade de maturidade, a gente vai crescendo. Sabe, irmão, Deus te deu um poder de mudar uma pessoa. O poder de mudar uma pessoa. Não, irmão, não é a sua esposa, não, que você quer mudar há muito tempo. Não é o teu filho também que tu quer mudar há muito tempo. O poder que Deus te deu para mudar uma pessoa é a sua vida. A gente esqueceu de como, quando a gente muda, o ambiente é transformado. Porque é mais fácil apontar o dedo para o outro. Não, ele que tem que mudar. Não, mas a minha esposa está fazendo isso, meu filho, o fulano, o pastor, o chefe, o líder. Você percebe? É mais fácil jogar. E a maturidade, ela produz isso. Só que dá trabalho. Precisa de posicionamento. A gente precisa se posicionar diante do problema. Uma vez eu estava conversando com um irmão que não é da igreja, mas ele sabe que a gente tem Gessel, que cuida de famílias. Ele falou: Américo, eu estou com um problema no casamento. Eu falei: mesmo, vamos almoçar? Aí nós fomos almoçar e ficamos 40 minutos conversando. Ele falando: a minha esposa é isso, é aquilo, ela fez isso, ela trata meu filho dessa forma, ela não dá tempo, não dá atenção. 40 minutos reclamando dela. Aí eu deixei ele falar. Né? Entenda, irmão, quando alguém está desabafando com você, não é para você já trazer a resposta. Às vezes é um problema de uma vida, não é na primeira conversa que você vai resolver. Então, escute mais. As pessoas estão precisando de alguém que escute as dores dela. Não acuse não, escute. Eu escutei ele, não falei nada. Aí na semana seguinte a gente marcou um novo almoço. Aí no segundo almoço ele começou a metralhar a esposa. Aí ficou uns 10 minutinhos, eu falei: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem está almoçando aqui comigo? Aí ele disse: sou eu. Quem pediu ajuda, irmão, de mim? Sou eu.
Quem que eu posso ajudar aqui? É você. Eu não tenho como falar com você e a tua esposa mudar milagrosamente. A pergunta correta não é o que eu posso fazer para o outro mudar. A pergunta correta é o que eu posso fazer para mudar a minha história. Porque eu tenho um Deus todo-poderoso que me dá essa legalidade. O pastor Bruno fala, às vezes a família só precisa de um. E a família já tem esse um, só que esse um ele não está entendendo o papel de filho. Ele está querendo encontrar um culpado. E a gente precisa entender isso. Então a pergunta correta para as nossas vidas é o que eu posso fazer para mudar a minha história. Porque quando a gente muda, o ambiente se transforma. Aquela pessoa que te trata mal, se você agir com amor, irmão, eu te garanto, ela não vai conseguir continuar te tratando mal. É uma palavra daqui, é uma palavra daqui, e você está amor, com cuidado, sem resposta, virando a outra face e ajudando. A pessoa não vai conseguir te tratar mal. Então, a mudança da nossa casa, a chave para mudar a nossa família, está dentro da gente. Deus nos deu o poder de mudar uma pessoa. E quando a gente muda, tudo muda. Pare de querer mudar o seu esposo, pare de querer mudar seu marido, pare de querer mudar as pessoas. Eu já vivi essa realidade na minha casa e não deu certo, irmão. Deu muito errado, por isso que quase acaba. Precisou alguém vir e falar, ei, tu é filho de Deus. Filho de Deus não acusa. Filho de Deus é maduro. E a gente precisa assumir essa responsabilidade. Tudo de ruim que acontece na nossa vida parece que é culpa do outro. E tem um texto bíblico que eu acho sensacional. Sensacional. Acho que todos aqui conhecem a história de José, ou se não conhecem, já ouviram falar. José, um filho muito amado por seu pai, foi invejado pelos seus irmãos. Imagina só, o seu irmão, se você tiver irmão aí, vendeu você como escravo, jogou você num buraco, odiado, um filho odiado. Ele chega na casa de Potifar, fazendo tudo certo, irmão, tudo certinho, estava agindo legalzinho, fazendo o dever dele, sem reclamar, sem murmurar. A mulher de Potifar dá em cima dele, ele como um homem de Deus, que foge do pecado. A gente não brinca com o pecado, a gente não fica olhando, a gente não fica em cima do muro, a gente foge. José fez isso, mas mesmo fazendo isso, foi preso. E aí José fica preso. Agora imagina a história de José. Tudo de ruim que aconteceu na vida dele, quem foi o culpado, irmão? Os irmãos. Os irmãos venderam ele como escravo. E quando a gente vai analisar o texto bíblico, olha o que José fala para os irmãos quando ele se revela. Olha a primeira coisa que ele fala. Está lá em Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45, versículo 4 ao versículo 5. Isso aqui é José revelando quem ele era para os irmãos que venderam ele. Olha o que José diz, versículo 4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam do Egito. Versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Irmãos, olha o que José faz. Ele não faz, vocês fizeram isso, olha como eu estou agora, dominando aqui o Egito, vocês estão pedindo socorro de mim. Não, ele não vem com acusação, ele fala, ei, eu sei o que vocês fizeram, mas eu não vou acusar vocês, eu não vou procurar culpados, porque foi Deus que estava me preparando para ajudar uma nação. Sabe, querido, às vezes o problema que você está passando na sua vida, às vezes é a missão de Deus para a sua vida, só que você está parando para reclamar, esquecendo de trabalhar, de fazer aquilo que Deus já mandou você fazer, que é cuidar da sua casa. Então a gente precisa ter maturidade. E tem um outro exemplo que eu escutei, que ele fala o seguinte, uma história fictícia, gente. Um pai tinha um filho, e o filho tinha acabado de pegar a carteira de habilitação, estava dirigindo e tudo, e aí o pai, deixa eu ir na casa do meu amigo e tudo, dar uma voltinha com ele e tal, eu vou ficar só na casa dele, pai, vou lá rapidinho. Aí o pai foi, deu o carro e falou, filho, eu vou trabalhar 5h30, então chegue 5 horas em casa, para poder dar tempo de eu ir trabalhar. Aí o filho vai, e aí chegando lá o filho, vem o orgulho do homem, mostrar que eu estou de carro, dos meus amigos adolescentes, eu sou o único que estou de carro. O filho pega o carro, aí eu, bora para o cinema, bora visitar a casa da gatinha ali, gatinha lá. Aí o filho foi, perdeu o horário. E aí o pai liga para a casa desse amigo, olha, cadê meu filho que não chegou em casa? Ah, ele saiu, foi para o cinema, saiu com os amigos.
E aí o pai fica triste, espera em casa. E aí o filho lembra depois, meu Deus, o trabalho do meu pai, tenho que ir para minha casa. Aí chega atrasado, chega lá 5h15 já. Aí quando ele chega às 5h15, o pai fala, filho, onde você estava, meu filho? Papai tem trabalho, vamos embora, vamos logo entrar no carro que eu estou atrasado. Aí eles juntam no carro e o pai fala, filho, para onde você estava? O que você fez? E aí o filho mente. O pai, não pai, eu estava lá conversando com meu amigo, a gente não saiu, mas demorou muito. E ele mentiu para o pai. E aí o pai ficou pensando e falou, filho, para o carro aqui. E aí o filho, não pai, é perigoso aqui não. Pare o carro aqui, meu filho, eu vou para o trabalho andando, eu já estou atrasado, eu vou andando. Não pai, é perigoso. Pai, filho, pare o carro aqui, eu preciso pensar. Eu preciso pensar onde foi que eu errei para que o meu filho mentisse para mim. É essa noção de responsabilidade e de maturidade que a gente precisa. Onde eu estou errando que a minha esposa não está satisfeita no meu casamento? Onde eu estou errando que o meu filho está meio afastado de mim? Onde nós estamos errando, querido? Já chega de procurar culpados. A hora agora é da gente assumir a responsabilidade. É nossa missão resolver problemas. E se você parar para perceber, quando a gente para de acusar, primeiro item, quando a gente para de procurar culpados, a gente tem liberdade para ser aquilo que Deus quer para a nossa vida. E o terceiro item é que filhos de Deus são responsáveis por aquilo que está ao seu redor. Querido, para de arrumar problema. Já chega de arrumar problema. A Bíblia fala que nós somos a solução dos problemas. E por que não está acontecendo essa solução? Porque a gente não mudou a nossa mentalidade. A gente continua com os mesmos hábitos, que nem aquela menina dormindo no chão. Deus está nos chamando para resolver problemas. A Bíblia fala que nós somos sal, que nós somos luz. Onde a gente chega, a gente vai clarear. Mas a gente não está clareando por quê? Filhos de Deus não chegam em casa do trabalho e vão reclamar da esposa que a louça está suja. Filhos de Deus chegam em casa e lavam a louça. Filhos de Deus chegam em casa e encontram a casa bagunçada. Às vezes o marido ficou em casa. Filhos de Deus assumem responsabilidades que estão ao seu redor. Você é um solucionador de problemas e não uma pessoa que cria problemas. Está na hora da gente assumir a nossa verdadeira posição de filho de Deus, que temos entendimento, que temos maturidade, não acusamos, nós resolvemos problemas. Essa é a nossa responsabilidade, querido. Olha o que aconteceu no Éden. Deus cria a humanidade. Deus nos criou com cuidado, um jardim bonito, bem cuidado, com frutas, vegetação, tudo muito lindo e perfeito. O que a gente decide fazer, querido? A gente decide se apartar de Deus. A gente peca, a gente erra, a gente decide, Deus, eu não quero mais o teu governo, eu quero governar minha vida. O que a humanidade fez? Se rebelou contra Deus. O que naturalmente um Deus faria? Vou me vingar, vou expor eles, vou humilhar, vingança. O que acontece quando alguém trai a gente, irmão? A gente quer vingança, eu quero que aquela pessoa vá para o inferno, eu quero que ela se lasque, eu não quero que ela fique bem, eu quero que ela pague por tudo que ela me fez. Vingança, mentalidade humana. O que o nosso Deus fez? Ele falou assim, eu vou lá corrigir um erro que eles fizeram. Eu vou lá, eu vou resolver esse problema que eles criaram. E Deus nos salva, querido, nós não fizemos nada, e a verdade bíblica está escrito na Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus resolveu um problema que não era dele. Está na hora de você resolver um problema que não é seu. A Bíblia fala que nós temos que ser cópias de Jesus. E Jesus, Ele nos salvou. Quem que você está salvando? Ou você está matando alguém? Com as suas atitudes, com o seu comportamento, com as acusações. Querido, chegou o momento de acontecer um verdadeiro avivamento. E um verdadeiro avivamento não é uma igreja lotada. O verdadeiro avivamento é onde famílias estão sendo reconstruídas, os problemas estão sendo sarados, pais estão se reconciliando com os filhos, filhos com os pais, relacionamentos sadios, relacionamentos maduros, de perdão. O meu pai fez isso, perdoa, irmão.
Teu pai fez isso com você, mas o peso está na sua costa. Quem está carregando o peso é você. Você entende que a graça de Deus precisa superabundar na sua vida para que aquilo que está ao seu redor mude de verdade? A gente precisa dessa maturidade. A gente precisa fazer isso. E José, né, a própria história de José é muito linda e muito bela. Mas na continuação daquela passagem que a gente leu, José aplica isso com sabedoria. E está lá em Gênesis capítulo 45, versículo 6 ao versículo 8. Gênesis 45, 6, 8. Olha o que José diz: já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Querido, às vezes o problema que a gente está passando foi Deus que enviou para você vencer e ajudar as pessoas. Mas você, quando chega o problema, está agindo como um órfão. Espírito de orfandade não pode mais existir na nossa vida. Porque quando a gente aceita Jesus, Ele tem poder e a gente é adotado como filho. E a gente precisa parar de largar essa teoria e de falar, quando eu sou filho de Deus, é falar com propriedade, confiança. Sabe por que filho de Deus é confiante? Porque ele sabe que tem um pai que cuida. Eu tenho um filho, o Bernardo, de 4 anos, e o meu filho lá, ele é um acaba-rancho. O pastor sabe, o pessoal que convive ali no Gessé, o bichinho come. Ele gosta muito de fruta. E aí, todo dia de manhã tem que ter fruta em casa. Quando a gente vai dormir, a gente lê a Bíblia, ora e tudo. Mas sabe, irmão, ele não fica me perguntando, pai, deixa eu ver a despensa aí para ver se tem a fruta de amanhã. Pai, eu quero ver se meu lanche da escola já está garantido, que eu estou preocupado, estou ansioso, pai. Eu estou ansioso porque eu não sei se eu vou ter o que comer amanhã. Sabe, querido, meu filho não fica fazendo isso. Sabe por que ele não faz? Porque ele confia no pai. E por que a gente não está confiando no nosso pai? Por que a gente está ansioso com as preocupações do dia, do que comer, do que beber, do que vestir, se a gente tem um pai? E um pai que criou tudo, todas as coisas. Quando você olha para a natureza, a perfeição da vida. Quando a minha esposa está grávida, eu até falava, cara, é impressionante como isso acontece, toda a concepção de uma criança dentro da barriga e se forma, se alimenta. Mas a gente parece que esqueceu dessa verdade. E a gente está preocupado com as coisas que estão acontecendo. Então, querido, se a tua casa está ruim, é você que é a solução. Se o teu trabalho está ruim, é você que é a solução. Se o teu pastor não está te agradando, é você que é a solução. Ai, Américo, mas o Ministério Kids não é legal. Irmão, essa indignação que Deus colocou na tua vida, é Deus te chamando aí, meu irmão, vem e ajuda a resolver esse problema. Já chega de parar de reclamar, está na hora da gente se tornar responsável por aquilo que está ao nosso redor. Porque essa é a nossa missão. É para isso que Deus nos chama. Sabe, às vezes você está num ambiente de trabalho meio conturbado, ruim e triste. Querido, você já parou para pensar se essa é a missão de Deus para a sua vida? Evangelizar esse teu chefe. Ai, mas ele é muito difícil, Américo. Vocês sabem o que eu disse para minha esposa, com 1 mês de namoro? Minha esposa não estava na igreja e ela falou assim, amor, eu estou errada, estou fora da igreja. Eu vou querer voltar. Como é que vai ser? Sabe o que eu falei para ela, irmão? Eu nunca vou ser crente. Eu nunca vou ser evangélico. Te deixo na tua igreja lá de manhã, te pego, mas eu nunca vou ser. Sabe, irmão? Então não tem ninguém tão difícil que não possa ser alcançado. O seu chefe, sua esposa, seu marido, seu filho, seu amigo. É nossa responsabilidade. E para a gente finalizar, queria que você ficasse de pé, por favor. Filhos de Deus, querido, assumem responsabilidade. A gente troca a acusação pela graça. A gente é maduro, não fica mais procurando o culpado por aquilo que aconteceu na nossa vida, a gente resolve. E terceiro, a gente é responsável por aquilo que acontece ao nosso redor. Sabe, deixa eu te contar uma historinha. A gente não tem como mudar o passado. Nós não temos como mudar o passado. Aquilo que fizeram com a gente. Eu sei que você passou por coisas ruins. Todos nós, em graus diferentes, situações diferentes, em contextos diferentes, passamos por necessidade. A vida é dura, a vida bate. Mas sabe, tem um exemplo que eu gosto muito. Pare para refletir comigo. A gente tem aí, o futebol é o principal esporte aqui do Brasil. Vários jogadores de futebol.
nesses times, chegam à seleção, e quando você vai ver a história deles, todas, né, com exceções, quase todas, moravam na periferia, não tinham um recurso, muitas vezes não tinham um pai, muitas vezes não tinham uma mãe, muitas vezes tinham um pai lá, mas o pai não dava amor, só espancava, passavam necessidade, a despensa constantemente vazia. E aí você olha, o cara conseguiu furar a bolha, chegou a um grande time profissional, a seleção brasileira, mas nesse mesmo contexto, onde a fome habita, a ausência paterna habita, os pais não participam, formou um traficante. A mesma. De quem é a culpa? De quem é a culpa? É da periferia? É da necessidade? Não, porque se fosse, ninguém conseguiria chegar. Sabe de quem é a culpa, irmão? A culpa é da resposta que você dá para o problema que você está enfrentando. A culpa é da resposta que você dá para o problema que você está enfrentando. Sabe, a resposta que você dá pode fazer você crescer, mas ela também pode te estagnar, pode te deixar parado. E aí eu quero te perguntar, qual resposta você está dando para o problema que está acontecendo na sua vida? Porque é isso que vai mudar. Porque quando a gente se torna responsável por aquilo que está ao nosso redor, a gente vai fazer a coisa certa. A gente vai se socorrer primeiramente a Deus e depois a gente vai agir. A gente não vai aceitar as verdades como foram faladas para Jesus. E Jesus continuou avançando. Sabe, e eu queria, para a gente finalizar, fazer 2 convites de oração. Eu queria chamar o pastor Bruno para ele fazer essa oração final. Mas eu queria fazer 2 convites. O primeiro é se tem alguém nessa manhã que quer entregar sua vida para Jesus. Fala assim, poxa, médico, eu estou vivendo isso, eu estou me encontrando, mas eu nunca declarei na minha vida que eu aceito Jesus. Sabe, querido, é importante a gente confessar a nossa fé publicamente a Jesus. Então, se tem alguém que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, levante sua mão, nós queríamos orar por você, nós queríamos poder orar por você, ter intimidade, relacionamento. Tem uma irmã que está levantando a irmã ali atrás, é isso, irmã? Se você puder vir aqui, por favor, para a gente orar por você. Se tiver mais alguém que queira aceitar, levante sua mão. Vem aqui na frente para a gente fazer essa oração, para você entregar a sua vida para Jesus. E o segundo convite é porque, irmãos, todos nós, em proporções diferentes, nos encontramos nessa fase da vida, das acusações, das tristezas, das dificuldades. Eu queria te convidar para os pastores dessa igreja orarem por você. Eu queria te convidar a deixar as tuas acusações aqui no altar. Chega de acusação. Eu queria te convidar para deixar a imaturidade que muitas vezes alcança a nossa vida aqui no altar. E você sair daqui se tornando responsável por aquilo que você está ao seu redor. Amém?